Fique agora com um novo episódio do Rede 360. Rede 360, oferecimento BDM Digital, seu meio de pagamento que valoriza. Pátio, o shopping do centro. Apoio, Mr. Suits, moda masculina e alfaiataria sob medida. Realização, Rede MS de rádio e televisão. Começamos agora mais um episódio do Rede 360, assuntos que conectam o MS. Eu sou Ulisses Serra e hoje vou falar sobre dívidas, educação financeira. Você também passa por isso? Tenho certeza que alguém que você conhece pode estar passando. É um grande problema que assola a população brasileira e vamos falar com experts do assunto. Mas primeiro quero agradecer quem está sempre com a gente, nossos patrocinadores. BDM Digital, seu meio de pagamento que valoriza. Pátio, o shopping do centro. E apoio Mr. Suits, nos apoiando no nosso investimento. Para falar sobre endividamento, eu gostaria de perguntar para a Rê, que está sempre com a gente, qual é a situação do nosso estado? Rê, como está a situação de dívidas da população sul-mato-grossense? Claro, Ulisses. No Mato Grosso do Sul, cerca de 64% das famílias estão endividadas e quase 28% têm dívidas em atraso. Sair do vermelho não é fácil, mas é possível. É uma parcela muito grande da população e não é fácil, mas com as dicas de hoje sobre educação financeira e os projetos que temos aqui no nosso estado, você também pode. Começamos mais um episódio falando de algo muito interessante que tenho certeza que tira o sono de algumas pessoas. Dívidas. Como que vamos sair das dívidas? E hoje eu falo com Caroline de Araújo Ascoli Freitas, que ela é assessora de projetos especiais do Tribunal de Justiça aqui do Mato Grosso do Sul. Tudo bom, Caroline? Tudo jóia. É um prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer é todo meu. Que bom então. Caroline, você então trabalha para o Estado, né, com um projeto muito interessante que é para ajudar as pessoas a saírem da dívida, principalmente aqueles super endividados. Isso. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Como que você chegou nessa função? Qual a sua especialidade? Pra gente começar a nossa conversa. Tudo bem. Bem, primeiro é um prazer estar aqui falando sobre um assunto tão importante e que eu gosto muito, né? Porque a gente consegue ajudar muitas pessoas. Eu trabalho no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Atualmente estou trabalhando no NUPEMEC, que é uma secretaria dentro do tribunal, e lá nós desenvolvemos esse projeto do superendividamento. Esse projeto ele está acontecendo desde fevereiro do ano passado, então já temos por aí um ano e meio, né, conseguindo desenvolver esse trabalho. E a gente tem visto assim, muitos efeitos positivos, né? Muitas pessoas que estão, às vezes, sem rumo, sem norte, não sabem mais o que fazer para conseguir quitar essas dívidas, elas veem o Tribunal de Justiça como uma porta para desenvolver uma forma de sair desse drama, né? Uma luz do fim. Isso, é realmente porque é algo que debilita muito, as pessoas ficam muito vulneráveis e muitas vezes até com depressão, pessoas assim que estão bem debilitadas psicologicamente e não sabem como sair. Então o projeto ele foi desenvolvido para essas pessoas, para atender a comunidade. Eu imagino. Para a gente pagar aquele boleto do final do mês, já tira o sono, né? Já ficamos preocupados para juntar. Imagina quem está com muita dívida. Mas me tira essa dúvida, então. Qual a diferença de eu estar em dívida e o superendividamento? Sim, o superendividado, ele tem uma lei, que é a lei do superendividamento, né, uma lei de 2021. Ela veio na época da pandemia, né, quando as dívidas foram ficando cada vez maiores diante de toda a situação que nós vivemos. Então, foi criada essa lei, e essa lei ela traz uma série de benefícios. Uma delas é a preservação do mínimo existencial. Então, o que é o superendividado? É aquela pessoa que não consegue quitar as suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? São as despesas básicas necessárias para que ela viva com dignidade. Moradia, sim, moradia, água, luz, alimentação, remédios, entre outras. Então, se ela não consegue manter as despesas dela, dessas despesas necessárias, né, sem prejudicar o pagamento dessas despesas, ela não consegue quitar as dívidas, é porque ela está superendividada. E acaba virando uma bola de neve, a pessoa não consegue sair disso. Os juros, né, cada vez incidem juros e as pessoas ficam cada vez mais endividadas, muitas vezes contraem outros empréstimos para pagar os que já estão em andamento, renegociam empréstimos e cada vez ficam mais endividadas. Então, assim, é algo que a pessoa sozinha, ela às vezes não consegue sair. Eu imagino, isso deve realmente mexer com uma famía, né? Sim. Mas qualquer um pode procurar essa ajuda, qualquer um do nosso estado. Quem é a pessoa que está elegível para procurar esse apoio?
Qualquer pessoa, qualquer consumidor que se encontre superendividado, né, que esteja nessa situação que eu acabei de explicar, que não consiga quitar as suas dívidas sem comprometer as suas despesas do dia a dia, pode nos procurar. E como que a gente faz, né, para ter acesso a esse projeto, para poder conseguir sair dessas dívidas? Através do portal do Tribunal de Justiça, né, nós podemos acessar ali um link que é Conciliação no Superendividamento. Lá a gente vai ter bastante orientações sobre quais dívidas cabem, quais não podem, enfim, uma série de explicações sobre o superendividamento, a lei. E também vamos ter um formulário de diagnóstico socioeconômico. Tem um link, né, para esse formulário, a pessoa vai entrar, vai preencher esse formulário, que são informações simples ali, como, por exemplo, qual é o valor que ela recebe, a receita dela, quais são as despesas, e aí ela vai colocar quais são os credores, quais são os bancos, as lojas, as empresas que ela tem dívida, e ela vai preencher esse formulário. Tudo muito sigiloso. Muito, né? Sigiloso, tudo confidencial, e assim que for preenchido todas essas abas, né, com essas informações, ela vai enviar e já vai cair no nosso sistema como uma reclamação pré-processual. O que é isso? É uma tentativa, é um procedimento para você conseguir desenvolver um processo antes de entrar com uma ação judicial. Então, através dessa reclamação pré-processual, ela vai conseguir ter acesso a uma audiência para tentar negociar essas dívidas. E se houver acordo, esse acordo vai ser homologado pelo juiz e ela vai ficar ali com um título para ela poder ter segurança, né? Para poder quitar as dívidas. Depois desse diagnóstico, vocês entendem que aquela pessoa se encaixa no programa e o primeiro passo é tentar essa negociação, esse acordo, antes de entrar com o processo. Isso. Então, a reclamação pré-processual, que foi desenvolvida dentro desse projeto do superendividamento, ela tem algumas etapas, né? Então, primeiro ele vai acessar o portal do Tribunal de Justiça, como eu informei, vai preencher esse formulário de diagnóstico socioeconômico e vai dar entrada na reclamação pré-processual. A próxima etapa, esse consumidor superendividado, ele vai ser chamado para uma oficina do consumidor. Né? Então, essa oficina é muito interessante, isso que eu acho interessante desse projeto, porque é uma inovação. Essa oficina, esse consumidor vai ter atendimento individualizado, né? Nós temos facilitadores que são capacitados para esse tipo de atendimento. Lá nós vamos conversar, vamos acolher essa pessoa, vamos ouvi-la, vamos entender por que ela ficou nessa situação, o que aconteceu, quais são os motivos. Vamos passar também orientações de educação financeira, consumo consciente. Então, é um bate-papo ali bem interessante com essa pessoa, tudo confidencial, sob o princípio da neutralidade, inclusive, porque a gente não vai estar ali julgando se a pessoa gastou certo, gastou errado, né? Não é o nosso papel ali, a gente está ali apenas para ajudar. Não, e a educação financeira é uma coisa muito importante. A gente até já teve aqui no nosso programa um episódio falando nisso. A maioria da população não tem essa educação básica financeira, então muitas dessas pessoas que se sentem envergonhadas ou até culpadas por essa dívida, por mais que são responsáveis por sua dívida, talvez não seja culpado, talvez a gente não é ensinado como lidar com esse dinheiro desde muito novo, né? Então, além de uma ajuda muito importante que vocês estão dando aqui, é um trabalho essencial a gente poder educar a população de como, porque daqui a pouco você consegue organizar a sua dívida, mas cai nela de novo. Isso é importante. A ideia é isso, é que a pessoa saia da situação de superendividamento e não volte a ficar nessa situação. Então, por isso que a gente faz todo esse trabalho com o consumidor. E nessa oficina também, além dessas informações, nós ajudamos a pessoa a montar um plano de pagamento. O que é isso? É uma planilha onde ela vai constar ali qual a receita, né, qual o valor que ela recebe, quais são as despesas que compõem o mínimo existencial dela, por exemplo, se ela paga aluguel, qual é o valor, ou qual o valor da água, da luz, qual o valor aproximado que ela gasta de alimentação por mês, enfim, todos os itens que são do mínimo existencial vão estar ali naquela planilha. E também nós vamos colocar todos os credores, cada credor com o valor total da dívida. Essa planilha é como se fosse um esboço de uma proposta que o consumidor vai levar para a audiência, para tentar negociar com os credores. Então, essa planilha é importante porque a gente já fica sabendo qual o valor mensal que essa pessoa pode dispor para quitar as suas dívidas, para oferecer como proposta para os credores. E ainda entendeu? assim conseguir se manter. Isso, né? Preservando o mínimo existencial, entendeu? Então, ela não vai deixar de comer, deixar de pagar o aluguel para quitar as dívidas, né? Ela vai ter ali o mínimo existencial preservado e o que sobra é o que ela vai oferecer para quitar as dívidas. Então, essa planilha, ela é uma luz no fim do túnel, porque às vezes a pessoa não consegue enxergar como que ela vai sair dessa situação. Quando a gente coloca no papel ali, a pessoa fala, nossa, mas é possível, eu consigo, né? Então, aí ela vai levar essa planilha, a gente vai colocar na reclamação pré-processual e ela vai passar pela audiência, onde ela vai tentar negociar com os credores. Uma coisa bem importante também desse projeto é que, além dessa oficina do consumidor, a gente também faz uma oficina com os credores.
com os bancos, com as lojas, com as universidades, enfim, com todos os credores que aqueles consumidores trazem nesse plano de pagamento, a gente chama eles, mas aí dessa forma ela é feita em conjunto, uma vez por mês, de forma online. Então é interessante que nós atendemos credores do Brasil inteiro. Né? Nós temos representantes de empresa que são propostos ou advogados do Brasil inteiro. Sim, então nós passamos noções sobre a lei do superendividamento para esses credores e também o trabalho maior dessa oficina, inclusive ontem eu fiz uma oficina dos credores, é conscientizar do espírito da lei do superendividamento. O que é? É um espírito de cooperação. O consumidor que está ali, que nos procura, ele tem boa fé, ele quer quitar as dívidas, ele só não sabe como. Então, na oficina do credor, a gente trabalha com os credores justamente isso. Olha, esteja aberto à negociação, ofereça proposta em audiência, né? Esteja com esse espírito cooperativo para que todos ali possam ganhar. Não só o consumidor consiga quitar as dívidas, como o credor também consiga receber os seus créditos. Mesmo porque se é um planejamento, esse credor não vai nunca receber esse dinheiro, não vai ver. Então, talvez uma boa negociação ele consiga devagar e sempre receber de volta, né? Então, esse é o objetivo. Aí, depois que passa por essa oficina dos credores, já fizemos o trabalho com os dois lados, né? A engrenagem ali, consumidor-credor, já está um pouquinho melhor. Aí, nós vamos marcar a audiência global de conciliação. É uma audiência que o consumidor vai estar com todos os seus credores e, com base nesse plano de pagamento que foi elaborado, ele vai tentar negociar suas dívidas com todos os credores. Pode ser que ele consiga acordo com todos ou só com alguns, ou pode ser que não, mas é uma tentativa, né? Nessa audiência, vocês acompanham? Eu preciso de um advogado estar junto? Ou se eu não tenho nem dinheiro com um advogado, vocês também me oferecem esse apoio? Como que funciona? Sim, não há necessidade assim, de ter advogado, porque nós temos a Defensoria Pública que acompanha todos os consumidores que não têm advogado, tá? Então, ele não vai estar sozinho na audiência, ele vai estar com o defensor público. Então, isso é muito interessante até para trazer segurança, né, para esse consumidor. Não, legal, então esse processo também é feito junto com a Defensoria? Sim, sim, é uma parceria, foi feita uma parceria entre Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, PROCON, OAB, enfim, são muitas entidades envolvidas para que esse projeto tenha sucesso. Parabéns, o projeto realmente é fantástico. Ele é só aqui do nosso estado ou ele já é referência em outros lugares também? Não, esse projeto ele foi desenvolvido aqui no nosso estado, inclusive ele concorreu a prêmios, né, porque é um projeto inovador. Então, a gente fica muito feliz por esse projeto e por estar tendo essa oportunidade de estar à frente disso. Se eu sou do interior do estado, eu não preciso vir para a capital, eu também tenho pontos de encontro, pontos de acesso em cada cidade? Sim, como eu disse, o acesso ao projeto é pelo portal, então é pela internet, né? E as audiências, as oficinas, tudo pode acontecer por videoconferência, a pessoa não precisa sair da cidade. Isso. Perfeito. Então, a gente atende todos do interior por videoconferência, fazemos esse atendimento aqui de uma forma bem peculiar, individual, né, para que a pessoa fique à vontade, porque como você mencionou, as pessoas que estão nessa situação, elas estão envergonhadas, são pessoas que estão com a autoestima já prejudicada, baixa, então assim, elas têm vergonha, elas às vezes não contam nem para os familiares, nem a própria saúde mental. Marido que está endividado não conta para a mulher, enfim, dentro do seu núcleo familiar as pessoas têm vergonha, quanto mais para terceiros, né, então é importante que a gente tenha esse sigilo e esse atendimento com muita confidencialidade. E, igual você falou, para quem está com vergonha em casa, mas está ouvindo e está se relacionando e falou, putz, eu acho que eu estou nessa situação também. Você não está sozinho. Quais são os números aqui no nosso estado de pessoas que estão na dívida ou essa super dívida? Você tem uma estatística? Olha, de reclamações pré-processuais aqui no primeiro semestre, nós tivemos mais de 300 pessoas já atendidas, né, que deram entrada. Então, assim, é um número significativo, né? E, assim, graças a Deus, a gente tem conseguido atender com bastante eficiência e qualidade, talvez não com tanta celeridade como a gente gostaria de poder a pessoa dar entrada, já dali uma semana poder fazer o primeiro atendimento, mas como tem uma procura grande, né, nós temos esse cuidado também de capacitar os profissionais que vão fazer esse atendimento, mas a gente está conseguindo atender. E aí fazem audiência global de conciliação e muitos têm conseguido acordo e já estão pagando, porque a lei fala em até 60 meses, né? Então, as pessoas já estão conseguindo sair dessas dívidas, já estão pagando as suas dívidas. Então, isso é bem interessante. Isso é bem interessante mesmo, porque eu penso numa super dívida, uma pessoa que está nos assistindo falar, mas é muito grande, mesmo parcelado, o meu salário é muito pequeno, eu vou ficar a vida inteira pagando. Mas organizadinho, feito esse estudo, a gente tem que conseguir resolver isso em 60 meses. Isso. Então, assim, parece que é muito tempo, mas não é.
Então você pode reverter esse jogo, zerar a sua vida e começar de novo. Isso que é o mais interessante, é uma chance que o projeto, o governo do estado está te dando para realmente sair dessa corda no pescoço. Eu achei fantástico mesmo. Tem um momento, é só no diagnóstico, eu preciso começar e dar entrada, ou eu tenho um valor teto, porque, não sei, eu estou te assistindo agora, eu falo, será que a minha já é uma super dívida ou é só uma dívida? Tem um teto? Isso é uma dúvida bem frequente dos consumidores. Não tem um teto, viu? Nós atendemos pessoas que têm dívidas de R$9 mil, como pessoas que têm dívidas de R$1.400.000. Então, assim, varia, depende também da realidade financeira daquela pessoa. Por isso que o atendimento é individualizado. A gente vai analisar a vida daquela pessoa, daquele indivíduo. O que é grande para mim, talvez Exatamente. Então, é a dinâmica familiar daquele consumidor. Por isso que nós fazemos esse atendimento individualizado. Não existe uma regra. Quem está super endividado é porque quem está devendo X. Não é isso. A gente vai analisar o caso concreto, a situação daquele consumidor. Então, tem pessoas que têm pouca dívida, né? Mas comparado ao que ela ganha e quais as despesas que ela tem, proporcionalmente essa dívida fica impagável. Então, por isso que a gente também entende que não tem um valor, é super endividado. Legal. E esse projeto, como você vê ele no futuro? Você acabou de falar que ele começou agora, vocês estão tentando atender o máximo de pessoas possíveis, né? Mas estamos crescendo, se organizando. Como você vê ele no futuro? A gente vai conseguir atender mais gente, com mais celeridade? Sim, nós começamos esse projeto com uma pessoa atendendo as oficinas do consumidor. E aí foi crescendo. Nós fizemos um curso para capacitar mais facilitadores, né, das oficinas, porque como é um atendimento muito... as pessoas precisam ter cuidado para atender, a pessoa está fragilizada. Então, nós precisamos capacitar esses profissionais. Hoje nós já temos cerca de 8 pessoas atendendo essas oficinas do consumidor. Então, a gente está capacitando mais pessoas, inclusive. E as audiências globais de conciliação são realizadas por mediadores conciliadores que são vinculados ao NUPEMEC do Tribunal de Justiça. Então, eles passaram por uma formação, são credenciados para atuar como conciliadores e mediadores. E eles foram tendo também uma outra capacitação que é específica para o superendividamento, né? Então, eles são capacitados para fazer audiência global de conciliação. Ela é diferente das outras, porque uma audiência normal, ele está ali na frente de um credor, né? Na audiência global de conciliação do superendividamento, ele vai estar ali na frente de todos os seus credores. Então, a gente tem casos ali de 15 credores, né, 20 credores. Então, o profissional, o conciliador, ele tem que estar capacitado para isso. Então, a gente também está capacitando e formando cada vez mais pessoas para atender e dar agilidade, celeridade, né? Verdade. Não, eu só vejo um programa que vai crescer mais. Sim. E a gente vai poder, em paralelo a isso, educar melhor a população para não entrar nessa situação de novo. Eu achei fantástico. Você tem algum recadinho para o pessoal que está de casa, que também, como eu, ficou encantado com a possibilidade, já pensou em algum familiar ou a própria pessoa que está precisando? A gente até quer colocar aqui para vocês, né, o canal de novo, mas qual seria o recado para essa pessoa? Não tenha medo, vem atrás. Isso, você não está sozinho. Tá? É isso que eu gostaria de falar para o consumidor. Você não está sozinho. O Tribunal de Justiça, através do NUPEMEC, né, desenvolveu esse projeto para atender justamente você, que está super endividado, que não sabe mais o que fazer para quitar suas dívidas, mas quer voltar a ter uma boa relação de consumo, né? Não quer mais ficar com o nome sujo, quer voltar a poder comprar, ter crédito. Então, procure o Tribunal de Justiça através do portal, né, do Tribunal de Justiça, acesse lá o link Conciliação no Superendividamento. Se você tem um pouquinho mais de dificuldade com a internet, você pode, inclusive, ir até o Sejusc da Associação Comercial, que é o Sejusc que tramitam as reclamações pré-processuais do superendividamento. Ele está localizado ali no prédio da Associação Comercial, em frente à Praça Ari Coelho, bem no centro da cidade. Você pode procurar também o atendimento desse Sejusc, e aí você vai conseguir ter acesso a tudo isso. Não tenha vergonha, não tenha medo. Nós vamos atender você com todo cuidado, com todo sigilo, e que você vai conseguir ali ter uma luz para conseguir quitar suas dívidas, sair dessa situação. Carolina, eu fiquei encantado com o projeto. Confesso que eu não sabia, eu tinha ouvido falar já sobre a lei do superendividamento. Isso é muito interessante, que foi o cuidado com a população, né? Porque acaba que a gente é oferecido o tempo todo empréstimo, a gente é oferecido condições fantásticas de compra e a gente se embarana, é normal do ser humano, querendo agradar um familiar, querendo poder proporcionar para sua família ou para você mesmo a qualidade de vida melhor. E quando você vê, passou do ponto e já não tem mais volta. Mas a volta está aí, ela existe. É um projeto muito interessante aqui do nosso estado,
que nos traz muito orgulho. Carolina, vocês estão de parabéns, eu tenho encantado mesmo. Obrigada. Eu quero reforçar, então, qual que é o canal? Fala pra gente. Sim, é o portal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que é www.tjms.jus.br. Lá você vai procurar uma aba conciliação do superendividamento e aí você vai ter todas as orientações. Vai preencher o formulário de diagnóstico socioeconômico e assim você já está dando entrada à reclamação pré-processual. Eu queria só dar mais um recadinho. Nós temos atendido muitos funcionários públicos que estão superendividados, justamente por essa razão que você trouxe, o assédio, né? Eu sou servidora pública, então eu entendo, nós somos muito assediados, né? Oferecendo créditos, empréstimos, enfim. Então, assim, você que é funcionário público também, que está nessa situação, você pode ter ajuda do projeto do Tribunal de Justiça. Então, não tenha vergonha, nos procure. Adorei, Carolina. Muito obrigado. Você ouviu aqui primeiro, é um projeto interessante, é um projeto do nosso estado. Vergonha não faz sentido aqui. Vamos resolver essa situação. E a Carolina e todo mundo lá do projeto está disposto a ajudar. Muito obrigado. Com mais novidades, eu te convido a vir trazer aqui para o nosso telespectador. Então, foi um grande prazer. Obrigada. Eu gostaria de deixar aqui o e-mail do superendividamento. Por favor. Caso as pessoas tenham alguma dúvida, né, queiram entrar em contato, é superendividamento@tjms.jus.br. Pode nos procurar, mandar o e-mail que a gente vai, assim que possível, estar respondendo, tá bom? Perfeito, Carolina. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês. Gente, é isso, viu? Não precisa sofrer com as suas dívidas. Tem um caminho e o caminho está mais próximo do que você imagina. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Não precisa ter vergonha. Tem várias saídas para essa situação. E para quem está começando agora, para as nossas crianças, o importante é nós nos educarmos sobre o assunto. Dívida acontece com todo mundo, mas aqui você aprendeu mais sobre o assunto. Rê, faz um favor, resume tudo isso pra gente. Claro, Ulisses. Criei um e-book com os principais tópicos da nossa conversa e disponibilizei para nossos ouvintes no Instagram e no Diário Digital. Pronto, esse assunto é bom demais para ficar só aqui na nossa conversa. Já está no Diário Digital, o link está no Instagram e qualquer outra informação você pode achar no nosso canal do YouTube. Foi um prazer e até a próxima. E aí, quer ficar por dentro dos assuntos que conectam a MS? Então se inscreva aqui no canal da TV MS, ativa a notificação e não perca um assunto novo toda semana.